Amados, estamos esmiuçando, né, esse acontecimento. Os acontecimentos, né, mas a questão da Síria é bem flagrante, inclusive é uma questão que remete a acontecimentos passados. A mídia está sempre remetendo, né, a acontecimentos passados, e aí a gente vai trazendo à tona como a realidade nos é apresentada, para que a gente possa continuar aí a fazer essa ligação, né, óbvia, da maneira como se lida com os acontecimentos hoje, né, e como, né, mesmo que a gente não tenha percebido, isso obviamente também se deu em questões passadas, né, e continua, até quando se refere ao passado, a mesma lógica se aplica. Então hoje, por exemplo, no Jornal Nacional, se falou tão somente de uma guerra de informações entre Estados Unidos e Síria, Rússia. No entanto, os Estados Unidos, acompanhado do Reino Unido e da França, têm feito denúncias juntos. E não só essas nações, né, que têm feito aí um trabalho de proteção aos direitos humanos, que estão sendo terrivelmente violados, né, por esse ditador com a ajuda da Rússia, mas a própria OPAC, que é um órgão internacional independente, né, e ativistas, organizações locais, né, a OMS, também confirmam, né, que isso tudo se deu inúmeras vezes lá e dessa vez, né, eles decidiram que já basta, né? Já basta de omissão, eu quero dizer, né? Então veja, aquilo que também é colocado pelos Estados Unidos, mas por toda essa gama de fontes que a gente está colocando aqui, foi reduzido no jornal como Estados Unidos, em guerra com a Síria, Rússia. Entende a deformação? É muito importante a gente entender isso, porque isso explica também todas as, né, análises das situações passadas que nos são trazidas também de forma deformada ao longo da história, também nos livros, obviamente. Então, a gente está colocando isso aqui por uma razão muito especial, que é perceber a bolha de alienação, que é uma das estratégias mais eficientes utilizadas pelos ditadores. Quando a gente se dá conta disso, eu coloquei no vídeo passado, né, que isso tudo está causando um efeito quando a gente olha para isso com a aceitação da perfeição, com lucidez, a sabedoria iluminada, nós vamos lidar com tudo isso gerando um salto quântico de consciência. Porque isso tudo, né, torna, né, essas vozes todas uma farsa, né, um teatro, o que nos leva, a partir da própria consciência, à consciência, a si mesmo. Que é a consciência que vai ver isso e vai nos remeter a si mesma. Olha que coisa linda. Então, nós estamos aproveitando a vida sabiamente para gerar esse salto quântico, que é exatamente o efeito oposto que toda essa movimentação, essa farsa, esse teatro pretende. Então, aí você vê, vamos prosseguir a questão da Síria para a gente ver como é que a deformação se dá assim de uma forma realmente absurda. Você não vê uma voz falando, gente, mas olha só, você está sendo investigado
por um crime e vão lá na sua casa para ver o local do crime, inspecionar. Aí você fica lá. Aí o pessoal chega para inspeção, você não deixa entrar, você diz que não pode entrar, não está seguro o ambiente, embora, né, tenha se feito um desfile com jornalistas pelos locais, como uma nítida estratégia de defesa. Assim, o negócio é muito óbvio. Antes dos inspetores terem autorização para entrar, fizeram um passeio com os jornalistas para formar opinião. E aí levaram esses jornalistas, por exemplo, no hospital, para dizer, contrariando a versão deles próprios de que as imagens foram forjadas, para dizer que aquelas imagens se tratavam não de, né, vítimas de um ataque com armas químicas, mas vítimas de explosões que, né, acontecem lá na guerra, né, como se isso fosse assim até tolerável, né? Vítimas, né, dessas explosões que elas geram muita poeira, então elas estavam ali, né, não porque sofreram um ataque químico, mas elas estavam ali, né, em função da poeira, de tudo que as bombas, né, geraram. Agora eu pergunto a vocês: você é um médico no hospital dentro de uma ditadura. Quem vai deixar de ver o óbvio? Não há ali uma liberdade de se colocar o que de fato aconteceu. Porque o que vai acontecer com aqueles médicos se eles falarem a verdade? Dentro de uma ditadura, vamos falar, né, o óbvio. Você não vê uma voz na mídia falando o óbvio. Aí você vê ao contrário, é uma guerra de informações entre Estados Unidos e Síria. Olha bem, né? Aquilo que os Estados Unidos fala, que também o Reino Unido, a França, né, vem falando, a Alemanha também se posicionou, né, de uma forma legal. Parece que o Canadá também, acho que teve mais uma nação, Japão, não tenho certeza. Bom, enfim, algumas nações, né, estão tendo essa ousadia de falar. E muitas organizações ativistas e tal, né, inclusive a OPAC, né, organizações internacionais independentes, eles transformaram assim, Estados Unidos numa guerra de informação com a Síria. Olha que loucura. Então, essa deformação, a sonegação de informação, que também não mostrou as organizações que confirmam os ataques químicos, os ativistas, não falou de nada disso, que corrobora o que o Trump fala, os Estados Unidos afirma, e também Reino Unido, França e tudo mais, né? Não fala, né, que a Rússia vetou a investigação e bloqueou depois também a entrada dos peritos, e que isso, obviamente, né, já é uma declaração de culpa, e estão lá